Primeiro, começar com você, Paulinha. Você que está aí a caminho dos trabalhos, temos os relacionados. Não sei se você vai conseguir acompanhar, né? O Flamengo que tem 8 desfalques para o jogo de amanhã. Dá para você ler para a gente aí, passar esses desfalques? Ou tá ruim? Dá para ler? Não, consigo ler sim. Vou fazer o seguinte, vou passar primeiro a lista e depois a gente fala dos desfalques, pode ser? Uhum. Então vamos embora. Relacionados para Flamengo e Ceará. Andreas, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Bruno, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Gabigol, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marcos Paulo, Marinho, Matheus Cunha, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Rodinei, Vitor Hugo e William Arão estão na lista de Paulo Souza para amanhã. E aí a gente tem 8 desfalques. O Thiago Maia foi liberado, né, por problemas pessoais. O Thiago Maia perdeu o avô, então a gente manda também, né, os pêsames para o Thiago, que ele fique bem, que ele se recupere bem. E o resto, DM do Flamengo lotado, né? Mas, Guilherme, vou deixar para tu detalhar para a galera. Não tem Felipe, não tem Diego Alves. Vai que a tua é essa aí. Essa bola eu vou jogar para tu. O ruim tu jogou pra mim, né, Paulinha? A má notícia tu jogou pro homem. Senão depois vão falar que eu sou a mensageira do apocalipse. Mensageira do caos. Alguém tem que ser e eu recebo esse fardo com Receba, meu tranquilidade. amigo, receba. Mas fora do jogo, como a Paulinha destacou, o Thiago Maia tá fora por problemas pessoais, né, por causa da questão do avô. E no departamento médico temos Felipe Luiz, com lesão na panturrilha, Santos, com lesão no quadríceps. Quem também tem lesão no quadríceps é o Gustavo Henrique. Diego Alves, que está com uma pubalgia. O Fabrício Bruno tem aquele problema no pé, que até agora a gente não sabe muito bem, é uma lesão rara. O Flamengo também não deu muita satisfação sobre o caso. Vitinho fora também por lesão na coxa. Vitinho que ontem a gente até apurou essa questão, iniciou a transição, né? Trabalhando com bola, com o preparador físico Luiz Sala. E o Matheus França, que está fora também por conta daquele problema no ligamento do joelho. São 7 desfalques, 8 desfalques, né? 7 entregues ao departamento médico e o Thiago Maia com problemas pessoais. E como bem colocou a Paulinha, né? Nossos pêsames aí ao Thiago Maia, né? E você vê também, né? Fazendo aqui a crítica à comunicação, que não comunicaram isso, né? Quando saiu a informação, né? O Flamengo colocou os relacionados, aí num post abaixo colocou, Thiago Maia foi liberado para assuntos pessoais, e a galera já, né? Tipo, como não sabiam o que era, já cornetando, poderia informar, né? Até o Thiago Maia, né? Faleceu o seu avô, o Flamengo liberou ele para estar junto com a família e tal. E né, não sei qual o problema de divulgar, já que ele tinha colocado, né? O Thiago Maia fez uma homenagem ao avô dele no Instagram. Lamentável, e força aí ao Thiago Maia, né? E a família dele também, todinha. Agora a gente tem aí, Gui, passa pra gente a provável escalação do Mengão para amanhã. Lembrando que a gente está com um índice de acerto gigantesco, né? Quase teve gabarito, né, Gui, no último jogo, né? Foi um só nome só que acabou não rolando. Mas a gente tem algumas dúvidas e você pode ir passando também e já dando aí o seu time ideal, porque a gente tem vários né? Na zaga e no meio. E só deixar aqui também, ó, o Douglas Mengão, ele é de Espera Feliz, Minas Gerais. Cadê aqui o outro amigo? Bruno Senna, ele é lá de... Gostei desse nome. Açailândia, Maranhão. Deve ser a terra da açaí, né? É essa parada, né? Vai lá, manda bala aí. Tulhão, antes de passar a provável escalação, só fazer uma correção que o Gustavo Horta e o Virgílio Sobrinho informaram bem. O problema do Matheus França é nos ligamentos do tornozelo, né? Ele teve uma fratura na fíbula e aí quebrou tudo por lá. Ele vai ficar fora por pelo menos uns 4 meses aí. E passando a provável escalação, Hugo, né? Já que o Flamengo não tem Diego Alves nem Santos, o Hugo vai ter essa sequência, seguir como titular. Rodrigo Caio ou Léo Pereira, Gustavo Henrique e Fabrício Bruno machucados, né? Não viajaram para Fortaleza. Então, Rodrigo Caio, a gente não sabe o quanto que ele vai poder atuar, se ele vai ter essa sequência, já que foi titular na quarta-feira, ele ou Léo Pereira ali. Davi Luiz voltando, né? Ele é um dos reforços para o jogo contra o Ceará. O Davi Luiz foi poupado no jogo contra o Altos. E o Pablo, que também atuou só no segundo tempo, entrou no lugar do Rodrigo Caio, também vai ter essa sequência.
Na direita, Mateuzinho ou Isla. Rodinei foi titular contra o Altos, né? Até chegou a atuar na lateral esquerda também com a entrada do Mateuzinho. João Gomes e Arão, esse será o meio-campo, já que o Thiago Maia está fora e o Andreas também não vem tendo boas atuações e nem tanta sequência com o Paulo Souza. E na ala esquerda, ou o Bruno Henrique, que também está voltando de ser poupado aí no jogo contra o Altos, ou o Ayrton Lucas, que ainda está naquele processo de recuperar o ritmo de jogo depois da lesão que ele teve no metatarso. E o ataque é daquele jeito que a gente já sabe, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Mas quais são suas escolhas aí? Léo Pereira ou Rodrigo Caio? Isla ou Mateuzinho? Ayrton Lucas ou Bruno Henrique? A galera também pode ir comentando aqui embaixo, já tá comentando bem. Mas eu quero ouvir sua opinião, pô. Não corre não aí, Paulinho. Não, jamais. Pô, ele tá de bobeira, ele tá achando que a gente não percebeu que ele passou o campinho, cruzou todo e não tá opinando, entendeu? Tá igual o Rafa Penido. O Rafa Penido corre das polêmicas. Ele diz, sei o quê, pai, ele vai ali, ó. Não vou fugir não, Tulhão e Paulinha. Bom, sobre a zaga, eu queria muito que o Rodrigo Caio tivesse essa sequência, né? Mas a gente não sabe até quanto o joelho dele pode aguentar. Se for para ser titular e atuar 45 minutos, também seria válido. Eu iria com o Rodrigo Caio para continuar dando essa sequência. Na direita, eu gosto mais do Mateuzinho, é preferência minha. Eu iria com ele, ainda mais que está voltando de lesão e quando entrou também contra o Altos, não comprometeu, teve uma atuação tranquila por ali. Mas não sei, sabe, Tulhão? O Isla também vinha de uma sequência mais tranquila, aí fez aquele golaço contra o São Paulo, mas nos jogos, principalmente da Libertadores, né, contra Tajeres, Universidade Católica, ele teve muita dificuldade na marcação ali. Acho que eu iria com o Mateuzinho. E na esquerda, acho que o Flamengo vai precisar muito da velocidade do Bruno Henrique e do entrosamento ali com o Gabigol para poder voltar ao caminho das vitórias no Brasileirão, especialmente contra um time igual o Ceará, que tenta se impor dentro de casa. O Flamengo pode ter essa especialidade no contra-ataque aí para cravar e conseguir a vitória. Então eu iria com Rodrigo Caio, Mateuzinho e Bruno Henrique. Mas aí é a escolha do Mister, né, do Paulo Souza. E você assina com o relator, Paulinha. E o Zé Santiago quer saber qual o hotel que o Flamengo vai estar lá em Fortaleza. Você sabe qual é o hotel que ele quer? Ele quer ver a chegada do time do Fla. Eu acho que ele mora lá e ele quer acompanhar. Eu sigo o Gui. Eu gosto muito do Mateuzinho, né? Eu sempre falo do Mateuzinho aqui. O quanto eu prefiro ele, né? Mesmo o Gui falou muito bem. O Isla veio de algumas boas atuações, né? Mas ainda também é muito instável. Então, eu prefiro o Mateuzinho entre os dois. Também iria de BH, até pela nossa campanha no Brasileirão, né? Até porque a gente está precisando dar essa guinada, dar essa volta por cima. Eu acho que essa vitória amanhã é extremamente fundamental para que o Flamengo comece, né, a dar essa retornada. E eu também iniciaria com o Rodrigo, né? O Rodrigo, que aí, Túlio, vou aproveitar a brecha para poder falar um pouquinho, né, do Rodrigo. No jogo da Copa do Brasil, né, contra o Altos, ele conversou lá com a gente. Ele falou que depois de muito tempo ele estava se sentindo novamente saudável e o quanto isso era importante, né? Era determinado que ele jogasse no máximo 45 minutos. Ele conseguiu, né, atuar pelo primeiro tempo todo, foi substituído só no segundo. E aí ele falou, Túlio, foi um desabafo, Túlio e Gui, foi um desabafo assim, muito emocionante, foi um desabafo muito forte do Rodrigo, né? O Rodrigo falou que em 2021 ele forçou muito mais do que ele poderia, ele levou o corpo dele ao limite e aí depois ele falou, eu acabei pagando o preço por não ter respeitado o limite do meu corpo. E aí foram 155 dias de recuperação, né? Desde a internação. E não foi muito fácil para o Rodrigo. O Rodrigo falou que chegou a não conseguir pegar o filho no colo. Então, vocês imaginem, eu não sou mãe, né? Mas eu sou tia, eu sou Dinda. Vocês imaginem quem é pai não poder pegar o filho no colo, né? Por causa de uma lesão, para a galera poder ter um pouco da clareza da gravidade, né, do problema do Rodrigo Caio. E a gente sempre falava, o Rodrigo, quando ele volta muito bem. Ninguém diz que o Rodrigo Caio ficou 160 dias sem jogar, gente. O Rodrigo Caio contra o Alto jogou super bem, foi um dos melhores em campo no tempo que ele atuou, comandou a defesa, ele dava instrução o tempo inteiro. O cara não parece que fica parado. Então, assim, a gente torce para que ele consiga, nem que amanhã, digamos, tem pouco tempo do último jogo,
vamos botar menos, usa só meia horinha, mas eu acho que é importante, se ele tiver em condições, claro, dele ir tendo essa sequência, e aí ele realmente falou, eu quero conseguir ter sequência, porque eu quero ajudar. E aí, para encerrar essa história, Rodrigo, o que ele falou muito foi assim, eu não estou aqui para dar resposta para ninguém. Falando de quando disseram que ele ia até se aposentar, não sei se vocês lembram disso, começaram a falar barbaridade sobre a lesão, que ele deveria se aposentar, que não sei o quê. E aí ele falou assim, eu não estou aqui para dar resposta para ninguém, eu estou aqui para dar uma resposta para mim mesmo, do quanto eu sou forte e dizer que a história do Rodrigo Caio não acaba por aqui. Eu quero estar em campo, eu quero com a pessoa, né? É o que a gente sempre fala aqui, é um atleta, você pode questionar o atleta, você pode questionar as atuações do atleta, mas tem que ter empatia com a pessoa, né? Então, o Rodrigo tá aí dando a resposta para ele, como ele mesmo disse que ele queria saber que ele era capaz. E aí ele foi, conseguiu recuperar, jogou super bem. E vamos torcer para ele conseguir ter essa sequência, porque ele é extremamente importante para o nosso sistema defensivo, né? E até falando, né, das escolhas de amanhã, eu até pensando numa progressão, não sei se amanhã ele já poderia jogar mais de 45 minutos, né? Mas eu faria o que o Paulo fez no jogo contra o Altos, iniciaria com o Rodrigo Caio e eu substituiria no segundo tempo, aí eu colocaria o Léo Pereira e tal, mas iniciaria com o Rodrigo Caio e concordo muito com o que a Paula falou, o Rodrigo Caio, eu falo isso tranquilamente, o Rodrigo Caio inteiro é o melhor zagueiro do Brasil, não tem, joga demais, né? Uma facilidade, se posiciona muito bem. Então, né, e essa questão da recuperação, né? Cara, assim, é uma questão muito complicada, né? Porque eu já vi assim, muitos comentários como se fosse culpa dele, né? Tipo, como se fosse culpa do Rodrigo Caio. E não é, né, cara? Assim, a gente também não é médico especialista para avaliar. Para a questão do joelho dele. Não sei se ali foi um erro, uma, uma recuperação mal feita, agora que foi bem estranho, né? O início do ano, ele tendo que voltar para o hospital, ficou um tempão internado e tal, aquela história toda que aí eu coloco mais na questão do clube, né, de informar, de falar, de ser transparente, né, de contar o que vem acontecendo. E quem sofre mais nisso tudo, claro que é o atleta, né? Porque a gente pegar o exemplo do Zico, né, em 86, logo quando ele retornou, teve o jogo contra o Bangu, aquela entrada criminosa em cima dele, e o esforço que ele fez para retornar. Tanto que no Campeonato Brasileiro de 87, o Zico não terminava o jogo, ele era substituído em todos, até nos jogos principais, né? Até no jogo Flamengo e Atlético, o Flamengo faz lá aquele que o Flamengo ganha de 3-2 e o Zico tem que sair porque o joelho dele estava destruído, né, cara? Destroçado. E olha que a medicina não era avançada como agora, né? Pra gente ver o tamanho da gravidade ainda da questão do próprio Rodrigo Caio. E de fato, né, a Paulinha pegou ali a fala dele toda, tem também aqui, né, no coluna do Fla Play a fala dele foi bem longa, ele se estendeu bastante para falar sobre a recuperação e de fato, como eu disse, né, quem sofre mais nesse processo é o jogador. Imagina o que está passando na cabeça agora do Fabrício Bruno, né, que hoje teve a informação de que ele foi consultar um médico de fora que tinha dito, falou, cirurgia. O pessoal do Flamengo, não, vamos segurar, não precisa, vamos fazer algo menos invasivo e tal, por conta do tempo de retorno que ele terá, né? 3, 4 meses e tal. E aí, cara, agora parece que estão esperando o exame para falar, vai fazer cirurgia, né? Então, assim, quem sofre mais nessa história toda? Fabrício Bruno, pô. O cara começou muito bem no Flamengo, para mim, até titular, né? Começou, parecia que já jogava no Flamengo, e você vê, imagina o que o cara deve estar sofrendo nesse momento. Então é sempre complicado, né? Então a galera vai. E no lado direito eu iria de Isla, né? Eu acho que quando ele também. Ele retornou muito bem, oscilou, né? Mas também jogou mal quando o time todo também jogou mal, né? Não foi um lance tipo, o time, né? O Flamengo jogou muito bem, mas no lado direito o Isla não foi coletivo. Então eu manteria o Isla, né? Eu sempre, até para ir uma coerência minha aqui de momento, e deixar o Mateuzinho voltando aos poucos. E do lado esquerdo, o Bruno Henrique, né? Deixou o Ayrton Lucas para outro momento.